Olá pessoal do nono ano, voltamos aqui com mais uma videoaula para vocês, dessa vez fazendo mais uma correção de atividade, né? E agora a gente vai estar corrigindo a atividade número 20, atividade essa que a gente enviou para vocês aí há alguns dias atrás, beleza? Sem perder muito tempo pessoal, a gente vem direto aqui para a questão de número 1. Lembrando que nessa atividade a gente vai estar fazendo algumas operações com números inteiros, ou seja, envolvendo números negativos e números positivos, certo? Vamos lá. Questão número 1 diz assim: na pirâmide abaixo, os números vizinhos, quando multiplicados, resultam no número de cima. Opa! Informaçãozinha interessante, né? A gente tem essa pirâmide aqui e ela diz que os números vizinhos, por exemplo, menos 8 e menos 3, multiplicados um pelo outro, vão dar o resultado do número que está em cima deles. Assim como o menos 1 vezes o 4 vai dar como resultado esse número aqui, que no caso é o menos 4. Né? O que a questão está pedindo aí da gente? Qual o número localizado no topo? Então a questão quer saber o número que a gente vai obter ao final dessa multiplicação, o número que vai estar nesse retângulo aqui. Ok? Então vamos lá. Aqui a questão já mostrou que menos 1 vezes 4 vai dar igual a menos 4. Lembrando que a gente tem que fazer sempre aquela questão do jogo de sinais. Número negativo vezes número positivo, o resultado será sempre negativo. Número positivo vezes número positivo, o resultado será positivo. Número negativo vezes número negativo, o resultado será positivo. Ou seja, resumindo, sinais iguais, o resultado será positivo. Sinais diferentes, o resultado será sempre negativo. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem dois números negativos, ó, o menos 8 e o menos 3. Acabei de falar, né? Quando os sinais são iguais, o resultado será um número positivo. E 8 vezes 3 é quanto? 8 vezes 3 é igual a 24, ou seja, vai ficar mais 24. De novo, a gente tem dois números negativos, ó. Sinais iguais, o resultado será positivo. E 3 vezes 1 é igual a 3. Já completei essa segunda fileira, né? Vamos para cá agora. Aqui a gente tem 24 vezes 3, dois números positivos. Sinais iguais, o resultado será positivo. E 24 vezes 3? É só a gente armar a continha, né? 24 multiplicado por 3. 3 vezes 4 dá igual a 12, 3 vezes 2 dá igual a 6, com mais 1, 7. Ou seja, teremos como resultado aqui o número 72. Mais 3 vezes menos 4. Sinais diferentes, né? O resultado será um número negativo. E 3 vezes 4 é igual a 12. Para finalizar, a gente tem mais 72 vezes menos 12. Sinais diferentes. Sinais diferentes, eu sei que o resultado será um número negativo. E multiplicando 72 por 12. Vamos fazer aqui. 2 vezes 2 dá igual a 4, 2 vezes 7 dá igual a 14. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 7 é 7. Fazendo a soma, né? O 4 eu só baixo, 4 mais 2 dá igual a 6, e 1 mais 7 dá igual a 8. Ou seja, vai dar menos 864. Já que era um número positivo e um número negativo. Menos 864. Será que tem essa alternativa aqui? Com certeza, ó. Quando a gente observa, está aqui, ó, na letra D. Menos 864 é a resposta correta. Dando continuidade, pessoal, a gente vem aqui para a questão de número 2, que ela diz assim: Márcia comprou 10 caixas de bombons contendo 50 unidades cada uma, para doar a um orfanato. Ao verificar a quantidade de bombons, notou que algumas das caixas não continham a quantidade anunciada na embalagem. Ela, então, indicou o excesso ou a falta de bombons, respectivamente, por números positivos e negativos registrados nas caixas. Então, pessoal, como a gente pode ver, aqui temos 5 caixas de bombons, né? Ou seja, 5 dessas caixas, das 10 que ela comprou, ou vieram sobrando bombons, ou vieram faltando bombons. As que vieram faltando bombons, ela indicou a quantidade que estava faltando através do sinalzinho de menos. Ó. Por exemplo, essa caixa aqui veio faltando 3 bombons, então ela colocou aqui menos 3. Essa veio faltando 5, então tem menos 5 aqui. Essa veio faltando 2, tem o menos 2 aqui.
e 2 vieram com excesso de bombom, ou seja, vieram com mais bombons do que os 50 que eram para ter em cada uma. Essa veio com 1 bombom a mais e essa veio com 3 bombons a mais, por isso ela indicou com um sinalzinho de mais a quantidade que veio em excesso nessas 2 caixas aí. Pergunta: 5 alunos, analisando a situação, fizeram cada qual uma afirmativa. Qual aluno formulou a afirmativa correta? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que saber algumas coisinhas antes da gente analisar as alternativas, né? Quantos bombons, será se vieram bombons a mais ou se faltou bombons no final disso aí? A gente sabe que 5 caixas vieram com seus 5 bombons, então a gente não precisa nem utilizar essas 5 caixas não, já que 5 vezes 50 vai dar igual a 250 bombons. Então metade das caixas vieram ok. Mas essas outras 5 aqui, será se elas vieram com a quantidade certa, digamos assim? Será se essas 5 caixas vão conter 250 bombons? Vamos descobrir, né? Para a gente descobrir, eu representei aqui os números que estavam nas caixas, certo? Coloquei aqui eles fazendo uma operaçãozinha para a gente saber se por acaso eles estão representando a quantidade certa de bombons. Como é que eu vou descobrir isso? Se, quando eu fizer essas operações aqui, envolvendo números positivos e negativos, o resultado for 0, quer dizer que as caixas vieram com essas 5 caixas vieram com os 250 bombons. Se der um número negativo, quer dizer que essas 5 caixas vieram faltando bombons. Se der um número positivo, quer dizer que essas 5 caixas vieram com excesso de bombons. Vamos descobrir, né? Aqui a gente tem 1 mais 3, menos 3, menos 5, menos 2. Aqui a gente tem mais 3 e menos 3. Eu posso simplesmente anular um com o outro, né? Vai dar 0. Ainda fica mais 1, menos 5, menos 2. Vamos lá. Subtração envolvendo números positivos e negativos, né? Mais 1 menos 5, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é maior? O 1 ou o 5? O 5, né? Então, vou conservar o sinal de menos. Subtraindo, 5 menos 1 está igual a 4. Fica menos 4, menos 2. O que a regrinha diz quando os sinais são iguais? Soma e conserva o mesmo sinal. Então, aqui a gente tem sinais de menos, então eu vou conservar o mesmo sinal, né? E 4 mais 2 dá igual a 6. Portanto, vai ser menos 6. O que eu havia dito? Se desse um número negativo, quer dizer que veio faltando bombons. Portanto, ó, faltaram 6 bombons. Vamos analisar as alternativas aqui e ver se algum aluno chegou a essa mesma conclusão. A letra A diz o seguinte: Gabriel disse: foram doados 494 bombons, uma quantidade menor que a prevista. Aparentemente, Gabriel está correto, né? Se eram para ser 500 bombons ao todo e vieram faltando 6, 500 menos 6 dá igual a 494. Então, já encontrei minha resposta correta. Gabriel disse que foram doados 494 bombons em uma quantidade menor do que a prevista. Vamos analisar aqui as alternativas. Paula disse: a quantidade total de bombons a ser doada é de 244. Não. A professora queria doar 500 bombons. E não 244, e não 250, ela queria doar 200. Portanto, Paula acabou formulando de maneira errada essa solução aí. Letra C, Roberto. De acordo com o previsto, sobraram 6 bombons. Não, se tivesse sobrado 6 bombons, aqui a gente teria um sinalzinho de mais, e não um sinal de menos. Letra D, Carolina. As outras 5 caixas de bombons compensam o excesso ou falta de bombons. Também não. Acabou que ela não compensou, né? Ela acabou, continuou, na verdade, pecando aí pela falta de bombons. Portanto, pessoal, o item correto vai ser a letra A. Para finalizar, pessoal, a gente vem direto aqui para a questão do número 3, que ela diz assim: num campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre gols marcados e gols sofridos. Bom, para quem acompanha futebol, acho que a maioria de vocês
acaba fazendo isso, né? Já tem um entendimento do que é o saldo de gols, do que a gente chama de saldo de gols. Para quem não acompanha muito, não entende muito essa ideia, eu vou explicar aqui para vocês. Saldo de gols, pessoal, é a quantidade de gols marcados menos a quantidade de gols sofridos. Digamos que um time jogou 4 partidas e ele marcou 10 gols. Jogou 4 partidas e marcou 10 gols. Nessas mesmo 4 partidas, ele sofreu 6 gols. Então, o saldo de gols vai ser o quê? 10, que é a quantidade de gols marcados, menos 6, que é a quantidade de gols sofridos. Portanto, esse time teve um saldo de gols de 4 gols. Beleza? Só que, e se o time sofrer mais gols do que o que ele fez? Digamos que ele ele fez 5 gols e sofreu 7 gols. Eu vou fazer a mesma continha, ó. Quantidade de gols marcados menos a quantidade de gols sofridos. Mas, professor, ele fez menos gols em relação à quantidade que ele sofreu. Como é que eu faço isso? Aí eu represento pelo número negativo, né? Pelo sinalzinho de menos. Aqui é como se tivesse o sinal de mais, né? Quando não tem sinal. Eu tenho mais 5 menos 7. O que a regrinha diz? Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Quem é o maior módulo? O 5 ou o 7? O 7. Portanto, eu vou pegar o sinal do maior módulo, que é o menos. 7 menos 5 dá igual a 2. Então, ele ficou com um saldo de gols negativo. Beleza? Só que eu dei um exemplo quando o time fica com um saldo de gol positivo. Aqui um exemplo quando ele fica com um saldo de gols negativo. Se ele marcar a mesma quantidade de gols que sofrer, aí o saldo de gols será nulo, será 0. Né? Bom, aqui a gente tem a tabela, pessoal. Aqui a gente tem os times A, B, C e D. Aqui nessa coluna a gente tem os gols marcados por cada time. Aqui a gente tem os gols sofridos por cada time. E aqui a gente tem o saldo de gols. A gente tem aqui alguns valores ainda desconhecidos, mas que é possível a gente calcular todos eles e eu vou mostrar como. Beleza? O que a questão solicita? De acordo com a tabela, assinale a alternativa correta. Então, de acordo com essa tabela aí, a gente vai assinalar a alternativa correta. Só que, para resolver essa questão, eu tenho que ir analisando as alternativas e comparando com o que está escrito na tabela. Beleza? Vamos lá. Na letra A diz o seguinte: o time A sofreu 6 gols. O que é o time? Quais as informações que a gente tem em relação ao time A? Que ele marcou 15 e ficou com um saldo de gols de 8 gols. Será que ele sofreu 6? Ele marcando 15, sofrendo 6, ele vai ficar com um saldo de 8 gols? Não, né, pessoal? Para ele ficar com um saldo de 8 gols, ele tem que ter sofrido quantos gols? 7. Mas por quê? Porque 15 menos 7 é igual a 8. Então, o saldo, a quantidade de gols sofridos, vou até colocar com um sinalzinho de menos aqui, foi 7 gols. Beleza? E não 6, como diz aqui na alternativa A. Portanto, ó, a alternativa A gente já elimina. Letra B. O saldo de gols do time B é menos 7. Então, vamos lá. Time B, ele marcou 10 gols, sofreu 15 gols. Será que vai ser menos 7 o saldo de gols dele? Não. 10 menos 15 eu vou ter menos 5 e não menos 7. Portanto, o saldo de gols do time B é menos 5 e não menos 7. Então, a letra B eu já elimino também. Letra C. O time C marcou 4 gols. Vamos analisar aqui, né? Time C. A gente não sabe a quantidade de gols que ele marcou. A alternativa está dizendo que marcou 4, né? Diz que ele sofreu 7 e ficou com um saldo negativo de menos 3 gols. Que está mais parecido com alguma coisa correta, né? Por quê? Se ele marcou 4 gols e sofreu 7, ou seja, 4 menos 7 dá igual a menos 3. Então ele vai ficar assim com um saldo negativo de menos 3 gols. Beleza? Alternativa D. Portanto, a gente já sabe que a alternativa correta vai ser o item C de casa. Mas a alternativa D, por que ela não é correta? O time D sofreu 8 gols. O time D diz que ele marcou 9, ficou com um saldo de gols 0.
Será que se ele sofreu 8 gols para ficar com saldo de gol 0? Não. Para ele ficar com saldo de gol 0, logicamente que ele sofreu 9 gols. Por quê? Porque 9 menos 9 é igual a 0. Beleza? Bom, pessoal, por aqui a gente vai ficando. Espero que vocês continuem acompanhando aí as videoaulas que a gente tem postando. Não deixem de acompanhar as atividades e explicações que a gente vem postando no Google Classroom, que é a nossa plataforma de ensino. Fiquem sempre atentos às notificações, que o aplicativo notifica vocês, né? E a cada dia vai ter sempre uma coisinha nova lá pra gente, beleza? Até a próxima!